Olá, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho sobre o processo de normalização em banco de dados. O que consiste o processo de normalização? Então, nós temos no mundo real, né, nós pegamos as informações para montar as nossas tabelas, os nossos arquivos, né, nossos dados. Só que se a gente não fizer esse banco de dados, não construir ele de maneira adequada, nós podemos, com o tempo, perceber um crescimento desproporcional e também pode haver inconsistências, tá, entre essas informações no banco de dados. Para que isso não ocorra, para a gente não ter esses tipos de anomalias no nosso banco de dados e obter um projeto mais correto, nós aplicamos esse processo de normalização. No que ele consiste? Basicamente, ele tem algumas etapas. Nós temos aqui o nosso interesse até a terceira forma normal, então nós vamos passar aqui pela primeira, depois pela segunda e até a terceira forma normal, para deixar as nossas tabelas, a nossa base de dados normalizada. O que a gente tem que verificar e analisar? Nós vamos verificar as relações, tá? Nós vamos analisar as relações e verificar se as relações, os relacionamentos, eles atendem a um conjunto de requisitos, tá? E dependendo do tipo de relacionamento, do que está acontecendo, nós vamos criando novas tabelas, novas relações e criando agrupamentos separados, e sendo que esses agrupamentos separados eles fornecem uma melhor visualização e melhor armazenamento de dados, nós temos um relacionamento mais eficiente entre as informações. Nós devemos aplicar alguns passos, nós devemos passar alguns processos para fazer a nossa normalização. Mas, basicamente, nós utilizaremos o conceito de dependência funcional. O que é dependência funcional? Dependência funcional é uma restrição em que nós temos entre atributos. Por exemplo, se o atributo X identifica o Y, então o X identifica Y. Ou seja, o Y é funcionalmente dependente de X, ou o X determina Y. Okay? Então, para que o Y exista, ele depende do X. Sem o X, o Y não existe. Tá? Então, isso é dependência funcional, quando um atributo depende de outro atributo ou de um conjunto de atributos. Tá? Alguns exemplos aqui que nós podemos ter de dependência funcional. Então, nós temos aqui uma tabelinha livro com esses campos. Todos os campos, numa tabelinha, nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho, já, eles obrigatoriamente têm que depender da chave primária. Essa é uma regra de normalização, inclusive. O que a gente pode notar aqui é que o título do livro depende do livro. Então, o código do livro ele exerce uma dependência sobre o título do livro. Sem o código do livro, o título não existe. Mesma coisa aqui, código da editora, o nome da editora, o peso, quantidade de páginas e quantidade de capítulos. Todos esses aqui da direita são funcionalmente dependentes de código do livro. Ok? Analisando essa tabelinha aqui, nós podemos chegar também a algumas conclusões. Nós temos aqui número da nota, data de emissão, CPF do cliente, o nome dele, o endereço, o código do item
que foi comprado, a descrição dele, o valor do item e a quantidade do item. Então, se a gente analisar aqui dentro dessa tabela algumas dependências funcionais, né, nós podemos chegar à conclusão que o nome do cliente depende de quem? Do CPF do cliente. O endereço do CPF do cliente. A descrição do item depende do item e o valor também depende do item. Tá? Então, nós chegamos a essas conclusões aqui em relação às dependências funcionais. E o processo de normalização, né, que vocês vão ver, fundamentalmente é isso. Né? A gente vai ter que enxergar quais são as dependências funcionais e tentar separar e deixar numa tabela todo mundo que possui somente as dependências, né, correspondentes. Eu não posso, por exemplo, deixar dentro de uma tabela alguém que depende de alguma informação que não é daquela tabela, né, que pertence a outra tabela. Então, eu tenho que sempre manter a estrutura, né, o agrupamento entre as informações. Eu não posso misturar as informações. Bom, então entrando agora nas formas normais. Então, a primeira forma normal, ela diz respeito a atributos multivalorados. Né? Então, eu não posso ter campos ou atributos multivalorados. Então, para que eu esteja na forma normal, eu não posso ter atributos ou campos multivalorados. Se eu tiver essa situação, minha tabela ou minha relação não está na primeira forma normal. Por exemplo, analisando aqui a primeira tabelinha, né, essa aqui de cima, do funcionário, nós temos a matrícula dele, que é a chave primária, o nome e o código dos dependentes. Eu tenho aqui na primeira linha um código de dependente somente, na segunda linha nenhum, e na última linha aqui eu tenho para o mesmo dependente, para o mesmo funcionário, desculpe, eu tenho dois dependentes. Então, nesse caso eu estou armazenando para o mesmo empregado, né, o mesmo funcionário, na mesma matrícula, eu estou armazenando dois valores. Então, isso aqui é atributo multivalorado, e isso não pode acontecer. Então, essa tabela aqui de cima não está na primeira forma normal. Para a gente deixar essa tabela aqui na primeira forma normal, o que a gente deve fazer? A gente deve retirar essa duplicidade aqui. Eu tenho que tirar esse valor que está sobrando aqui e criar uma nova linha. Então, se eu tivesse aqui 3, eu teria que criar mais 2 linhas embaixo. Se eu retirar o valor, ficaria assim. Então, eu vou ter as matrículas que eu já tinha, só que eu acrescentei aqui embaixo uma linha para poder armazenar aquele atributo que estava multivalorado aqui, né, o D241. Então, agora eu tenho uma linha que armazena para o mesmo funcionário, um outro dependente. Aqui sim, né, dessa forma eu tenho minha tabela, minha relação na primeira forma normal. Tá? Então, essa é a primeira forma normal. Havendo o atributo multivalorado, eu tenho que eliminar esse atributo multivalorado, criando novas linhas para deixar ele cada valor, né, com sua respectiva linha, ou em sua respectiva linha. Tá? Bom, então essa é a primeira forma normal. A segunda forma normal, ela diz respeito às chaves primárias compostas. Eu só posso estar na segunda forma normal se eu já estiver na primeira forma normal. Então, primeiro eu tenho que verificar se a tabela, se a relação está na primeira forma normal, tá? É a primeira condição. E eu tenho que analisar as chaves primárias compostas. O que significa? Eu tenho que verificar se todo mundo
se todo mundo que está na chave primária exerce dependência funcional sobre todos os demais atributos. Ou seja, todos os atributos que não fazem parte da chave primária devem fazer ou ser funcionalmente dependente de todas as partes da chave primária composta ao mesmo tempo. Então, um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tabela fornecedor peça. Na chave primária eu tenho um campo aqui, código do fornecedor, e o outro, código da peça. Depois, nome da peça, código da cor, código do peso, cor, peso e a quantidade. Sendo que esses dois aqui formam uma chave primária composta, ok? Fornecedor e peça. O código do fornecedor e o código da peça formam uma chave primária composta aqui. Ok, então, quais são as dependências funcionais que nós podemos encontrar aqui? O nome da peça depende de quem? Depende do fornecedor? Não, o nome da peça depende somente do código da peça. Então aqui já está uma coisa furada aqui, né? Não pode. Então o nome da peça depende só do código da peça. Então ela não depende ao mesmo tempo dos dois campos que formam a chave primária composta. Código da cor. O código da cor depende da peça? Não. Depende do fornecedor também? Não, não depende nenhum dos dois. A cor, né? A cor depende somente do código da cor. Tá? O peso. O peso é da peça, né? Então ele depende só da peça, do código da peça. Então também está furado, né? Ele não depende ao mesmo tempo dos dois campos que formam a chave primária composta. A quantidade sim depende do código do fornecedor e do código da peça. Por quê? Porque eu faço um pedido de uma peça para um determinado fornecedor em uma quantidade, né? Então eu faço um pedido, por exemplo, código da peça 10 para o fornecedor 3, uma quantidade de 200 unidades daquela peça, okay? Para aquele pedido específico, né? O fornecedor especificamente daquela peça e naquela quantidade, ok? Então essa quantidade aqui é a única dependência funcional que eu tenho ao mesmo tempo para fornecedor e peça, ou seja, a chave primária composta aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu vou retirar todo mundo que não faz parte, né, que não respeita essa regra, e deixar somente aquilo que atende a minha regra, que é quantidade. Tá? Vou manter aqui a chave primária, claro, e manter também a quantidade, e retirar todo o resto. Então, tirando aqui, eu faço a decomposição. Então agora eu tenho a tabela fornecedor-peça com a chave primária composta mais o atributo quantidade. E sobrou aqui, né, uma outra tabela que eu chamei de peça. Essa tabela peça contém todas as outras informações, né, que a chave primária é o código da peça, o nome da peça é um outro campo, código da cor, cor, peso e quantidade. Eu tenho aqui nessa tabela alguma chave primária composta? Não, não tenho. Então eu não analiso a segunda forma normal. Se não tiver chave primária composta, eu pulo para a próxima forma normal, né, a terceira forma normal. Okay? Então eu só vou utilizar e fazer essa análise se tiver uma chave primária composta. Como aqui não tem, então eu vou pular para a terceira. A terceira forma normal diz que para que eu consiga colocar uma relação na terceira forma normal, a minha tabela ou a minha relação já deve estar na segunda forma normal e não deve
haver dependência funcional de atributo para atributo, ou seja, todos os atributos devem depender exclusivamente da chave primária da tabela, da relação. Okay? Então, todos os atributos somente deverão depender da chave primária. Okay? Se tiver dependência de atributo para um outro atributo que não é chave primária, está errado. Tá? Como que ficaria então? Aqui nessa tabela que sobrou do exercício, né, do exemplo anterior, eu tenho o código da peça, nome da peça, código da cor, cor, peso e quantidade. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que decompor, eu vou verificar o que não se encaixa aqui, ou o que não faz referência, ou aquilo que não depende da chave primária. Qual que é a chave primária da tabela peça? Código da peça. Nome da peça depende? Opa, depende, né? Depende do código da peça. Código da cor depende? Não, não depende. Cor depende do código da peça? Também não. O peso depende da peça? Depende. Depende só do código da peça. Então eu tenho aqui os dois campos, código da cor e cor, que não são dependentes da chave primária da tabela peça. Então eu tenho que retirar esses dois aqui que não fazem parte não fazem parte dessa tabela, né? Eles não têm dependência da chave primária aqui da peça. Fazendo isso, nós temos uma outra tabela, cor, né, com código da cor e cor. Reparem que eu retirei aqui da tabela peça aquilo que estava atrapalhando, né, aqueles campos, né, o cor e código da cor. Só que olha só o que eu tive que manter aqui, ó, código da cor. Né? Por que eu tive que manter esse código da cor aqui? Esse código da cor serve para eu identificar qual é a cor daquela peça. Né? Então, se eu simplesmente retirar tudo daqui da peça, eu não vou ter como chegar na cor da peça. Então eu preciso manter aqui como chave estrangeira uma referência à tabela que eu acabei de criar. Então esse campo aqui, código da cor, se relaciona com esse campo aqui, código da cor. Ok? Então eu tenho aqui, né, a partir de uma única tabela, eu tenho agora 3 tabelas. Ok? Então sobrou a tabela fornecedor peça, com o fornecedor, o código da peça e a quantidade. E tenho também a tabela cor e peça. Então, a partir daquela tabela inicial, eu fiz a decomposição, seguindo as regras de normalização, e cheguei no final a 3 tabelas. Ok? Então, basicamente, o processo de normalização é isso. Você verifica, primeiro, existem atributos que são multivalorados? Sim, então você retira e deixa ele na primeira forma normal. Se não tem, você pula direto para a segunda. Né? Então, tem atributo que é chave primária composta? Ou chave primária composta? Tem. Então, você analisa, vê se todo mundo que está dentro daquela tabela depende exclusivamente das duas partes da chave ao mesmo tempo, ou de todas as partes da chave primária composta ao mesmo tempo. Se não, você tem que retirar tudo aquilo que não faz parte, criar novas tabelas, ok? E depois, não sobrando mais a chave primária composta, você verifica a terceira forma normal. Tem atributo que não depende da chave primária? Tem. Então você retira, cria uma nova tabela, mantendo na tabela anterior o atributo como chave estrangeira, né, para não perder a referência, como nós fizemos aqui. E, fazendo isso, nós concluímos o processo de normalização. Para você
saber, né, se o processo de normalização foi concluído, né, basta você tentar localizar as informações. Né? Por exemplo, eu gostaria de ter, por exemplo, o nome das peças que possuem uma determinada cor e que foram incluídas num determinado fornecedor, ou que são de um determinado fornecedor. Eu consigo juntar todas essas informações? Então vamos ver. Eu tenho aqui a cor e a peça se relacionando, então eu consigo chegar aqui na cor, né, no nome da cor. Também sei o nome da peça, que ela está aqui na peça. E como que eu consigo relacionar com o fornecedor? Basta eu chegar aqui no fornecedor através da peça. Então a peça eu sei que eu tenho uma determinada, de um determinado fornecedor eu tenho aquela quantidade. Então eu consigo estabelecer um relacionamento entre essas três tabelas sem perder nenhum tipo de informação. Tá? Nenhum tipo de informação será perdida. Se isso acontecer, é porque seu projeto, né, está correto. Ok? Espero que você aproveite, goste e faça os exercícios. Ok? Até lá e um abraço.